partir de agora, nós temos 5 minutos. Eu vou começar a ler o mini currículo. Antes, eu vou relembrar as regras gerais de participação no primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e dos Adolescentes. As perguntas devem ser dirigidas ao moderador, que na parte da manhã serei eu, na parte da tarde será o Dr. Clayton. Você também pode dirigir perguntas no chat que aparece aí na parte de baixo, diretamente ao palestrante, que pode ou não responder, não durante o evento, certamente, mas ele vai responder oportunamente ou em privado. A coordenação do evento, ela pode, desde que uma ou duas perguntas se assemelham, fazer um único texto de pergunta. Tá? Não haverá réplica nem tréplica, na verdade, é uma participação espontânea dentro do contexto do evento. Então, dito isso, eu considero aberto o primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e Adolescentes. E agora nós passamos a palavra para o doutor Bruno Barcelos, também da CADEPOL, que vai estar agora falando conosco sobre a atuação do delegado de polícia frente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O doutor Bruno Barcelos foi diretor adjunto da Academia de Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso. Ele é especialista em Direito e Processo Penal, em Inteligência Competitiva e Desenvolvimento Regional e é mestrando na Universidade Lusófona do Porto, em Portugal. Professor das disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Direito Constitucional. Doutor Bruno Barcelos, 30 minutos da sua palestra. Por favor. Doutor Clayton, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com o senhor e com a equipe, com os colegas. Uma satisfação enorme estar aqui ao lado do Joaquim Leitão Júnior, diretor adjunto aqui da CADEPOL, competentíssimo delegado de polícia que vem atuando de forma potentosa na diretoria adjunta e tem conduzido, pautado, juntamente com o diretor-geral, doutor Welber, um trabalho de excelência junto à Academia da Polícia. Eu não sei se ele chegou a dizer, mas acho que ele disse, né? Nós temos hoje aqui uma academia com 30 delegados de polícia em formação e, para nós do Mato Grosso, é uma alegria enorme receber os colegas que estão nos assistindo agora do nosso congresso a respeito daquilo que eu entendo que seja o mais prudente ou mais razoável ou adequado perante o ECA e a Constituição Federal. Eu já trago logo nessa primeira tela, meus queridos amigos, algo que a doutora Natasha já chamou a atenção na manhã de hoje. Doutora Natasha, delegada do Rio. Doutora Natasha, delegada do Rio, inclusive agradeço que ela já até está me seguindo lá no Instagram, doutora Natasha, muito obrigado. A Constituição Federal, ela traz luz sobre essa população. O Brasil não tratava crianças e adolescentes como sujeitos de direito, mas sim como objetos de direito. Com a Constituição de 88, lá se vão 30 anos, portanto, 32 anos, esse público foi recepcionado a partir da nova ordem constitucional como titulares de direito. E, consoante Vossas Excelências vão perceber aí no artigo 227, caput, devem ser tidos e recebidos com absoluta prioridade. Absoluta, eu digo isso nas minhas aulas, né? Absoluta não é relativa. Absoluta é absoluta. E, para dar vazão ou para veicular a Constituição Federal no ordenamento infraconstitucional, surge
há 30 anos atrás, portanto, a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E logo no primeiro artigo, doutor Cleiton, ele já menciona a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente. O que isso tem a ver com o delegado de polícia e o que tem isso a ver com o ato infracional? Veja bem, eu estou defendendo com absoluta tranquilidade e respaldado na jurisprudência da doutrina que é um direito público subjetivo do adolescente ser apresentado à autoridade policial quando no cometimento do ato infracional e ter sido apreendido em flagrante. Não é a qualquer outra autoridade que aquele adolescente apreendido em flagrante deve ser apresentado. Isso parece que é inócuo, eu estou dizendo a mesma coisa, mas se a gente entende que a Constituição Federal ela não é uma tira, não é uma ilha e deve ser analisada num contexto, para nós, autoridades policiais que somos, devemos sim afirmar que a autoridade do delegado de polícia é que deve ser observada como um direito público subjetivo do adolescente. O adolescente deve invocar essa garantia, portanto, para que o condutor o apresente diretamente à autoridade policial, com atribuição para a confecção do procedimento. Bem, doutor Cleiton, por favor, pode passar mais uma tela? Afirmando isso, eu passo para um segundo momento da minha apresentação, que é uma preocupação recorrente na delegacia. Primeira coisa, criança pratica ato infracional. Criança, ou seja, o infante menor de 12 anos de idade, pratica ato infracional? Eu digo aos senhores, sim, pratica ato infracional. Pratica, sim. Qual a consequência jurídica de uma criança, então, ser surpreendida em flagrante de ato infracional? E aí é um problema que vinha se arrastando e o Supremo Tribunal Federal, na lavra do ministro Gilmar Mendes, no final, ali, em agosto de 2019, na ADI 3446, ele traz como de uma forma claríssima que a criança, mesmo tendo praticado o ato infracional, não deve ser conduzida à delegacia de polícia. E sim, deve ser apresentada ao Conselho Tutelar para a aplicação de medida protetiva. Medida protetiva. Vejam os senhores, uma criança com 11 anos de idade que tenha cometido qualquer ato infracional, seja ele com violência ou sem violência, deverá ser apresentado ao Conselho Tutelar e não ao delegado de polícia. O julgado, eu colaciono na tela, porque espanca uma série de dúvidas, de dificuldades que estavam ocorrendo, porque se a criança for apresentada à autoridade policial, se isso acontecer, o delegado não poderá lavrar nem o APE, nem o AF e nem o BOC. Vejam os senhores, se a criança for apresentada ao delegado de polícia... Doutor, só para lembrar,
Doutor, só para lembrar, temos na nossa plateia pessoas que não são policiais. Então, se o senhor puder falar do auto de prisão em flagrante e do boletim de ocorrência sobre esses termos. Tá bom. Retomando, então, a ideia. Se uma criança, portanto, um infante menor de 12 anos de idade, de acordo com o ECA, no artigo 2º, criança são todos aqueles menores de 12 anos incompletos, ou seja, até 11. E o adolescente são aqueles dentre os 12 anos e os 18 anos incompletos. Se uma criança com 11 anos for apresentada à autoridade policial pelo cometimento de ato infracional, seja ele de qualquer ordem, com violência ou grave ameaça à pessoa, ou sem violência, o delegado nada lavrará em face da criança. Nada lavrará em face da criança. Por quê, meus colegas? O procedimento de apuração do ato infracional que se inicia a partir do auto de apreensão em flagrante de ato infracional ou boletim de ocorrência circunstanciada, ele mira a aplicação de uma medida socioeducadora. Entendam bem. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, criança não receberá medida socioeducativa. Criança recebe medida protetiva. Isso com fulcro no artigo 101, de 1 a 6, combinado com 136, que é do Conselho Tutelar, e o artigo 98, 6, todos do ECA. Se vocês observarem o artigo 106 do ECA também, eles falam acerca do ato infracional e pode aplicar a medida protetiva àquele infante, criança, ou seja, um indivíduo menor de 12 anos. Cabe aqui uma ressalva para que a gente possa continuar. O delegado de polícia não poderá lavrar nem o auto de apreensão em flagrante delito e muito menos o boletim de ocorrência circunstanciada, o AAF ou BOC. Por que o delegado não pode lavrar? Porque criança, malgrado ter praticado ato infracional, a ela não será imposta medida socioeducativa. A ela apenas será imposta medida protetiva. Atentem a isso, pessoal. Atentem para isso. Isso é muito importante na vida prática nossa, acontecer isso eventualmente, né? Uma criança praticar um ato infracional. Recentemente, aqui em Cuiabá, teve um caso desse, e nada foi lavrado em face da criança, mas foi a ela encaminhada ao Conselho Tutelar para aplicação de medida protetiva. Bem, superada essa fase, que não há muita dificuldade na compreensão, avançamos agora. Isso, doutor Cleiton. Esse é o julgado que eu me referia. Isso. Na próxima lâmina, a gente vai verificar que isso pode se tratar de um abuso de autoridade. Se o delegado de polícia, porventura, lavrar o auto de apreensão em flagrante contra a criança ou um boletim de ocorrência, ele pode responder por abuso de autoridade. Então, pode, não estou falando que vai, pode. Então, é algo que a gente deve tomar muito cuidado e não avançar nessa linha para querer fazer alguma coisa contra a criança.
Em se tratando de criança, e já vou passar para os adolescentes, o pessoal está perguntando, em se tratando de criança, nada se faz com relação à apuração de ato infracional, já vista ser-lhe aplicado apenas a medida protetiva, conselho tutelar. Portanto, avançando agora na exposição, e se tratando agora de infante a adolescente, ou seja, aqueles indivíduos entre 12 e 18 anos incompletos, a coisa ela muda bastante. Então, como é que vai ficar nesse caso? Prestem atenção, porque a intenção nossa aqui é espancar as dúvidas e deixar um mar de segurança, um mar calmo, sem as ondas muito volumosas que se apresentam, vez por outra, numa central de flagrantes e que a gente precisa tomar as decisões. Vejam bem, vamos por partes. Em se tratando agora de adolescente infrator, adolescente em conflito com a lei, esse indivíduo, este sim, será apresentado ao delegado de polícia. Em quais casos, pessoal? Vamos lembrar do artigo 302 do CPP. Aplica-se mutatis mutandis as hipóteses de flagrante, seja os flagrantes contra o imputável, seja para o inimputável, o adolescente, são da mesma forma. Como que eu sei que o adolescente, portanto, está em flagrante? Observa o artigo 302 do CPP. São os casos ali expressos, de 1 a 4, que são os casos de flagrante de ato infracional. Ok. Superada mais essa fase, e eu insisto com os senhores, quem analisa se o adolescente está ou não em flagrante delito não é o órgão do Ministério Público e não é o órgão do Judiciário, não é o juiz, é o delegado de polícia, bem como também não é a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. Quem faz a análise jurídica, técnica, jurídica, para enquadrar o ato infracional como sendo flagrante ou não, única e exclusivamente, de acordo com o Estatuto e de acordo com a Constituição Federal, é a autoridade policial. Só nós podemos analisar se estão presentes ou não, naquele momento do flagrante, é lógico, os requisitos do 302. Ok. Feita essa consideração, a autoridade policial passa ao segundo momento. Ele vai identificar se a prática do ato infracional ela se deu com violência ou grave ameaça à pessoa ou não. Por que que isso interfere? Porque vai interferir, de acordo com o artigo 174, 176 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 175, na lavratura do AAF ou do boletim de ocorrência circunstanciado. Se o ato infracional for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial só poderá fazer o AAF. É a única alternativa para o delegado de polícia. Se o ato infracional praticado pelo adolescente foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial só caberá determinar a confecção do AAF. De outra banda, se o ato infracional não tiver sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o delegado de polícia, a depender do caso, deverá converter o AAF em boletim de ocorrência circunstanciado, chamado BOC. Ou seja,
Em não sendo o caso de ato infracional com violência ou grave ameaça, a autoridade policial deve lavrar o boletim de ocorrência circunstanciada. Pessoal, eu espero que vocês estejam acompanhando, porque é uma evolução no pensamento e no raciocínio. Passando e superando agora a fase daquilo que já foi determinado pela autoridade policial, se a AF ou CIBOC, passemos agora à análise dos requisitos para a manutenção ou não da apreensão do adolescente em sede de delegacia. Doutor Cleiton, por favor, pode passar a lâmina. Passa a seguinte. Vejam comigo aqui, ó. Para confirmar, pode voltar na outra, doutor? Vejam o artigo 174. Vejam a leitura ipsis literis do final. Pela gravidade do ato infracional, sua repercussão, na verdade, é depois. Pode pular, pode pular. Passa para frente. Depois eu volto nele. Seguindo a apresentação, portanto, o que a gente vai ter que identificar? Se o ato do adolescente, se o ato praticado pelo adolescente foi com gravidade, se tem gravidade concreta, STJ, gravidade concreta do ato, e se é uma medida que seja importante, está lá no artigo 108, parágrafo único do ECA. Se aquela é imperiosa, se a medida for imperiosa, artigo 108, parágrafo único, combinado com a necessidade ou com a gravidade concreta do ato do adolescente, combinado com a violência, a violação da ordem pública, além de que a própria segurança do infante esteja comprometida. Vejam bem. Nesse caso, deveremos fazer a manutenção do adolescente em sede de delegacia de polícia, independente da lavratura do AAF ou do BOC. Ou seja, independente se o adolescente obrou com violência ou grave ameaça à pessoa ou não. Vejam que os requisitos são outros e a gente precisa seguir a sequência dos atos. Por isso que tem que acompanhar bem. Se o delegado de polícia perceber que o ato praticado a medida de internação, a manutenção do adolescente em sede de delegacia, não é uma medida imperiosa, ele não viola a ordem pública, o adolescente não está comprometido a sua segurança pessoal, o delegado de polícia deverá fazer a liberação do adolescente ao responsável legal. Doutor Bruno, o ato praticado, vejam bem, se com violência ou grave ameaça à pessoa ou não. Doutor Bruno, com pesar, eu peço para... Nesse artigo e nesse congresso, chega ao STJ com uma certa frequência. No STJ, pessoal, há uma discrepância nas decisões, haja vista que o STJ entende que os requisitos para manutenção do adolescente apreendido em delegacia sejam os previstos lá no 122 do ECA. Só que doutrina a que me filio, inclusive dos colegas de Goiás, a doutora Laudelina, doutor Adriano Costa, além da doutrina do Ishida, um promotor de justiça de São Paulo. Eles afirmam exatamente o que eu disse até agora. Não há que se confundir os motivos ensejadores para a manutenção do adolescente
em sede de delegacia com os motivos ensejadores da medida socioeducativa de internação. Entendam bem isso, pessoal. O STJ traz essa discrepância em alguns julgados deles, do STJ, para afirmar que, diferente do que eu estou dizendo aqui, para manutenção da apreensão em delegacia, deve a autoridade policial, o órgão do Ministério Público ou Judiciário observar os requisitos previstos lá no 122. Bem, os senhores já viram que a minha posição não é essa, porque equivocada, eivada de equívocos. Sigo a doutrina do promotor Ishida, da doutora Laudelina e do Adriano Costa, de Goiás. Tem um livro chamado Prática Policial Sistematizada, que lá delineiam esse assunto. E também eu defendo isso no artigo que escrevi e submeti à análise da minha corregedoria para aplicação aos demais colegas. Vejam que é um tema extremamente importante, está no dia a dia das delegacias, principalmente as centrais de flagrante, e despertam e devem despertar o interesse por parte da autoridade policial que está nos acompanhando aqui agora, para que não fiquem, e eu chamo a atenção dos senhores no meu artigo, também eu alerto isso, nós precisamos estar sempre atentos e estudando, para que a gente não caia nas armadilhas que, porventura, possam vir a nos acometer na vida profissional. Uma falta de compreensão, uma falta de atenção, enfim. Eu deixo aqui o meu agradecimento ao Dr. Cleiton. Eu acho que eu já superei aí o prazo, né, de regulamentar. E ainda por cima, a nossa energia aqui chegou ao fim, né? Então, a gente está sem internet, a gente passou para o nosso celular aqui, estamos sem internet na academia, possivelmente os alunos não estão acompanhando esse momento, mas eu vou dar essa aula para eles em breve, então não vai ter problema para eles. Para os senhores, eu estou à disposição e recolho aqui a gratidão, juntamente ao doutor Joaquim Leitão, pela oportunidade indescritível de falar com a plateia pelo aplicativo do Zoom, para uma plateia seleta de operadores do direito, formadores de opinião, e que estão, assim como eu e como o Joaquim, buscando conhecimento. Doutor Cleiton, estou à disposição de Vossa Excelência para as considerações que o senhor entender. Obrigado, doutor Bruno. A gente vai guardar as perguntas e mandar para o senhor, tá? Por causa do adiantado da hora. A gente tem cumprido o nosso cronograma. Eu vou encaminhar para o senhor os questionamentos e, com a resposta, eu encaminho para o demandante. Muito obrigado, doutor Bruno. Muito obrigado à parceria com a Academia do Mato Grosso. Muito obrigado, doutor Joaquim Leitão.